vamos falar sobre as tecnologias da informação e comunicação no ensino remoto. Quando nós pensamos em TICs, né, tem todo esse universo semântico de palavras que nos vem à mente, né? Docência, definições, professor, o online que está presente agora no ensino remoto, acesso à aprendizagem, as características. Então, essas palavras que estão aqui dispostas nesse nosso segundo slide, ela tem esse sentido de conectar várias ideias, né, que estão implicadas quando nós anunciamos que vamos aqui considerar nessa fala sobre as tecnologias da informação e comunicação, as mídias digitais, por que não também, no nosso diálogo profícuo acerca do ensino remoto no 4º ano, certo? Diálogos profícuos, educação, ensino remoto e esperança. E por que diálogos profícuos, né? Tendo em vista uma perspectiva freiriana, tendo em vista o centenário de Paulo Freire esse ano, né? Então, nesse momento de ensino remoto, o nosso diálogo profícuo com o Paulo Freire vai nos conduzir nessas 3 palavras-chave: educação, ensino remoto e esperança. E diálogo profícuo, porque é um diálogo que não pode ser deixado de lado, do professor Paulo Freire, da desesperança à esperança. E o mote disso é a fala do professor Paulo Freire, que diz: é preciso ter esperança, e daí nós colocamos em negrito. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar, e ele continua, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. E a gente pode ver muito bem que os nossos professores, desde o ano passado, estão nisso. Está todo mundo indo atrás, concluindo, não desistiu. É um momento difícil, é um momento de desafio, de sair da área de conforto, mas todo mundo está igual a Paulo Freire, esperançando, indo atrás. Educação, ensino remoto e TICs. Diante dessa reflexão, eu trouxe esse contraponto. O Noam Chomsky, ativista, gramático gerativista, um grande linguista estadunidense, ele diz: se você está ensinando o que você ensinava há 5 anos atrás, ou a sua área está morta, ou é você que está. O ensino remoto, ele acelerou muita coisa, inclusive a nossa relação com as TICs e considerá-las urgentemente no ensino. Não há ensino remoto sem TICs. E essa reflexão do professor Chomsky nos chama a atenção para isso, né? Nos provocando mais ainda, no sentido de pessoas que estão esperançando, no sentido de que estão desenvolvendo o seu trabalho, no sentido de que o ensino continua e de que a educação continua a partir do nosso trabalho enquanto professores. Junto com esses 2 pensadores, né, esperançar. E esperançar trazendo para os nossos alunos e nos atualizando a nós próprios, no sentido de renovar as nossas ideias diante da necessidade do hoje acerca de educação, ensino remoto e TICs. Nós trazemos um quadro, que é o grito do Eduardo Mante, né? TICs e o desespero. Né? Principalmente no ano passado, todos nós fomos abatidos com o grito, né? Com esse grito diante
de ter que trabalhar, né? Ter que ficar na sua casa, ter que conter o vírus com isolamento social, continuarmos esperançar, trabalhando. Educação somos nós, educação não é uma epifania, educação acontece aqui, isso aqui é educação. E a educação acontece dessa maneira, acontece se fazendo. Então, o que é tecnologia da informação e comunicação, né, no ensino remoto? Partimos de Kensky, 2008, que também se reafirma em 2015, página 24, para trazer aqui o conceito de TICS. O conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, a exemplo da educação e o ensino remoto. Todas essas tecnologias que estão sendo aplicadas, né, na educação, no planejamento, na construção de aulas e utilizados de maneira assíncrona e síncrona para mediar aprendizagens e para que, esperançando, a gente continue a desenvolver o nosso papel de professores, que está muito maior. Não trabalhamos mais só aquele horário da escola, trabalhamos o dia todo. O conceito de TICS, trazemos aqui o conceito de mídia educação, que também tem sido utilizado nas reflexões pedagógicas de educação. Exemplo de mídia educação, TV REM e Rádio REM, né, que são os mais conhecidos. Mas aí tem outras mídias que envolvem a educação ou que estão sendo utilizadas na educação, certo? Eloni, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, concebe e define atualmente a mídia educação como sendo correspondente à educação para as mídias. E se constitui um novo campo de saber, cujos objetivos visam a formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as tecnologias da comunicação e informação. Ou seja, o nosso papel primeiro, que mídia educação é educar para a mídia. A primeira coisa. E a segunda é nós fazermos utilização dessas mídias para mediar o processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto. TICs e mídias andam de mãos dadas. Educação e uso das TICs. Desafios. Kensky vai dizer o seguinte, 2018, página 2008, / 2015, página 18. Esse é também o duplo desafio da educação. Adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e apropriação crítica desses novos meios. Então, adaptar-se aos avanços da tecnologia abruptamente, né? Tendo em vista a nossa vida, tendo em vista esperançar, e orientar todos, educadores e alunos, para se adaptarem a essa nova realidade. Né? Educação, formação e TICs. Kensky, 2018, / 2015, página 106, vai considerar o seguinte. Isso para nós. A formação de qualidade dos docentes deve ser vista em um amplo quadro de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui, entre outros, um razoável conhecimento do uso do computador, das redes e de demais suportes midiáticos, em variadas e diferenciadas atividades de aprendizagem. Identificar quais as melhores maneiras de usar as tecnologias para abordar um determinado tema ou projeto específico ou refletir sobre eles, de maneira a aliar
as especificidades do suporte pedagógico ao objetivo maior da qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Pensar educação, formação e TICs é pensar o cuidado com o outro e a qualidade com a educação. E é isso que a escola precisa estar, e está agora acontecendo na escola. Já há um tempo, as tecnologias são desenvolvidas e ela é muito incipiente dentro da escola. E agora, com a pandemia, ela precisa, nós precisamos usá-la, nós precisamos escolher os instrumentos tecnológicos, né, para que a nossa educação, nesse momento e no futuro, porque isso não muda mais, né, tenha esse olhar, né, dentro dessa visão tecnológica. Nós precisamos crescer e crescer dentro disso. Né? Aí, né, nós temos aí para refletir, uma imagem para refletir, nessa provocação está na nossa sala, né? Nós lá, né, ainda usando, pode ser usado ainda, né? Mas a garotada está mais à frente. Então, a professora lá com o quadro negro, né, que é a nossa grande realidade no Brasil, e por isso tantos desafios, né, tanto choque, tanto grito com as TICs, né, de nós educadores, porque até 2019, proibido o celular dentro da sala de aula, ele estava lá de toda maneira. E agora nós temos o contrário, né? Sem o celular, a gente não tem sala de aula. E agora nós queremos isso mais que nunca, né? Então, nesse diálogo com a educação e as TICs, né, o que era frustração que a gente percebe na professora, nos Simpsons, passa a ser um alívio e uma esperança. Quando a gente pensa um pouco em tecnologia, né, propriamente dita, a gente se apega apenas à tecnologia de informação, que são essas TICs. Mas quando a gente para e analisa, o conceito de tecnologia é muito além do que as TICs. Então, uma caneta, um lápis, um caderno, são tecnologias. Porque essas tecnologias de informação, essas mídias de educação, como o Antônio já trouxe, elas são ferramentas de mediação do processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse momento de pandemia, as TICs, elas suprem essa ausência física de sala de aula, de campus, de presença de professor e aluno. No entanto, isso não significa a ausência de um processo de ensino e aprendizagem. Então, nós estamos ausentes fisicamente, mas não intelectualmente ou no processo de ensino e aprendizagem. As TICs, na relação de TICs e educação, nós temos coisas que são favorecidas, e uma delas é a interação. A primeira delas que nós elencamos aqui, tá certo? Enquanto estratégia, aquilo que pode ser atingido com o nosso aluno, né? Então, tem essa charge aqui que diz, né? 400 a.C., Sócrates diz, só sei que nada sei, né? 2017, depois de Cristo, só sei que de tudo eu sei, né? E aqui é que é o sentido de interação, né? Pessoas em lugares diferentes, né? Em contextos diferentes, mas aprendendo pela mediação da tecnologia ou da mídia e educação. Nessa relação que se desenvolve no ensino remoto de educação e TICs, a criança ela desenvolve uma autonomia, tá certo que o professor tem o papel de mediador, é aquele que medeia a aprendizagem no sentido vigotskiano mesmo. É que o aluno não é um sujeito passivo, o aluno é um sujeito ativo. E ele, com o celular ou com o tablet, ele está a todo momento desenvolvendo a sua própria inteligência, as inteligências que ele tem, adquirindo conhecimento, adquirindo informação, tendo contato com informação e desinformação. É a questão da cidadania.
a cidadania, né, é um dos objetivos maiores da educação, postos, dentre os objetivos postos na LDB de 1996, né, uma educação cidadã, uma educação que forma os cidadãos, né, uma educação, como o Freire dizia, emancipatória, uma educação que liberte, não uma educação que aprisiona, né? Eu preciso entender que tipo de modalidade de ensino eu estou propondo, então. Então, nesse momento, eu estou propondo um ensino remoto ou um ensino de EAD para o meu aluno? O remoto, ele é considerado um critério emergencial. Por quê? Porque ele espera-se que é um ensino de caráter temporário ou provisório, e que o retorno da normalidade do ensino presencial, esse ensino remoto deixa de existir. Já a educação à distância é uma modalidade de ensino que permanece e que independe de pandemia. Essa é a primeira diferença entre ambos. Então, entendemos que o tipo de ensino em que nós estamos proporcionando é um ensino remoto e não um ensino à distância. Então, a aprendizagem no ensino remoto é uma aprendizagem virtual, sim, ao vivo, mas que o aluno também precisa ter uma rotina de estudo que faz com que ele esteja presente no horário de aula. E o processo de avaliação do ensino remoto? Como a gente avalia esse aluno no ensino remoto? Antes da gente trazer as diferenças, é importante nós lembrarmos que há uma portaria, uma deliberação do Conselho Nacional de Educação, em que cita a especificidade da educação remota em caráter emergencial, e que lá nesse inciso, em que um dos incisos desse documento, dessa deliberação, diz que o processo de avaliação ele será feito mediante as necessidades, né, da realidade da turma, e que sempre esse documento ele reitera que a aprendizagem e a avaliação ela corresponde a 2 anos em um. Então, esse 2 anos em um, eu só vou conseguir observar o que o aluno está adquirindo de conhecimento ou que tipo de evolução ele está tendo mediante o acompanhamento. Que tipo de acompanhamento? Acompanhamento das atividades, acompanhamento da participação do grupo do WhatsApp, das ferramentas em que a escola está fazendo uso. Sobre temas envolvidos nas aulas remotas. Então, quais são os temas envolvidos, né? Organização e planejamento das disciplinas de maneira remota, autonomia discente e mediação pedagógica, tem esses dois papéis ali, né? Que o aluno ele tem essa autonomia face às tecnologias que nós já conversamos, né? E a mediação pedagógica é um outro elemento que tem que ser bem utilizado. A avaliação, né? Janina acabou de pontuar, tem que ser muito bem descrita, levando em consideração como uma principal característica a avaliação processual e que se garanta que esses registros o professor tenha sempre, porque estamos sempre avaliando, diagnosticando, reavaliando, né? Acompanhamento da aprendizagem é uma avaliação permanente, né? Metodologias específicas e tecnologias. Diálogo sobre afetividade nas aulas remotas. Perspectiva vigotskiana, termos o afeto. Mostrarmos o afeto pelo nosso aluno via tecnologia, né? Quando o aluno ele não tem um encantamento pelo professor, ele alia a disciplina. E daí tem aquele bloqueio cognitivo que se constrói e se constrói de uma maneira tal que o aluno ele não consegue. Não gosta de tal disciplina, mas por quê, professor? E nesse momento aqui de interação, né, de formação, uma coisa que nós enfatizamos e que é importantíssimo é a relação afetiva, o cuidado, o bom dia,
a acolhida que tem que ter por meio das tecnologias, né? Seja numa aula gravada, no momento assíncrono, seja no momento síncrono, a acolhida e o afeto que tem que permear a nossa prática pedagógica, o desenvolvimento da nossa atividade profissional, né? O quão prazeroso tem que ser